Meu TDAH me ajudou ou me atrapalhou na jornada para poder passar em medicina em menos de um ano? Se você não me conhece ainda, eu sou o Leonardo Vicari, fui aprovado em medicina estudando sozinho em casa em menos de um ano. Hoje eu já sou médico e criei esse perfil aqui para poder ajudar pessoas que querem passar em medicina em menos de um ano utilizando a neurociência da aprendizagem. Aqui também a gente fala bastante sobre saúde mental, que é a área que eu atuo como médico. Então já se inscreva aqui no canal, ative as notificações porque todos os dias tem conteúdos gratuitos para ajudar você a chegar mais rápido no seu objetivo de ser PMF, o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. Então vamos falar hoje sobre TDAH. Então, muitas pessoas, têm dificuldade de saber o que é o TDAH. Então, o TDAH não é falta de atenção. As pessoas acham que TDAH é uma pessoa desatenta, Então, ou seja, ela não tem atenção. Só que, na verdade, o que acontece? O TDAH, ele tem muita atenção. Ele tem excesso de estímulos cerebrais. E aí, quando ele precisa canalizar, concentrar, que é a tua capacidade de colocar atenção em uma coisa específica, ele não tem essa capacidade. Então ele foca em tudo. Estou aqui conversando com vocês, abre a porta aqui do lado, o meu foco, tem um barulhinho aqui na rua, meu cérebro já vai para esse barulho e para de prestar atenção aqui. E aí a gente tem vários recursos para manejar esse problema que é neurobiológico, ou seja, a pessoa nasce com isso, Tanto que a gente faz diagnóstico olhando para o passado e não para hoje, porque às vezes a pessoa pode ter desatenção hoje, mas pode ter múltiplas causas clínicas orgânicas que causam a desatenção. Exemplo, insônia causa desatenção, Então a pessoa que tem privação do sono, ela começa a apresentar sintomas de uma pessoa que tem TDAH. Outra coisa, desbiose intestinal, então com fezes líquidas, alterações nas fezes, estufamento abdominal, alterações gastrointestinais no geral. Em alguns casos podem cursar com isso, alterações hormonais também podem cursar com desatenção, impulsividade, hiperatividade, desregulação do humor, que são sintomas clássicos aí da pessoa que apresenta TDAH. E aí, óbvio que nós temos vários critérios, para dizer que uma pessoa tem ou não tem TDAH, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui, até posso fazer uma aula só explicando sobre isso, trazer um caso clínico de algum paciente para mostrar para vocês como que é esses sintomas. Comenta aqui se você quer esse tipo de vídeo aqui, eu posso até trazer. Mas o objetivo aqui é falar se me ajudou ou me atrapalhou, tá? Eu acho que assim, você, por exemplo, uma pessoa que geneticamente tem mais tendência à depressão, tá? Outro exemplo que eu acho que é melhor, uma pessoa que tem a genética para obesidade, tá? Então a pessoa tem o gene ali para ser obesa. Só o que vai determinar, Tem o genótipo e o fenótipo, que é o ambiente, Então, por exemplo, essa pessoa que tem a genética para obesidade, mas ela vai na academia todo dia, ela não come açúcar, ela come uma alimentação saudável, ela, não toma bebida alcoólica, ela regula o sono, ela tem uma boa ingesta de água, ou seja, essa pessoa ela tem a genética, mas ela não vai expressar aquele gene porque o ambiente está modulando ela. No caso do TDAH, o que eu fiz? Então eu tenho desatenção. Então, por exemplo, assistir uma videoaula não vai funcionar para mim. E eu vejo que muitas pessoas que não têm TDAH também não funcionam. Então imagina para mim que tenho essa desatenção. Então eu ficar ali 2 horas vendo uma aula não vai funcionar para mim. Então é muito mais interessante, é muito mais estratégico eu pegar, dentro desse conteúdo aqui de química orgânica, funções orgânicas, eu tenho que saber identificar uma função orgânica. É isso que a prova cobra. Então, o que é uma função? Um etanol, um ácido carboxílico, um metanol, um aminoácido. Então, beleza, eu tenho que saber identificar essas funções. Eu sou prático, eu sou objetivo. Entende? Então, o TDAH, como ele tem essa questão de usar muito mal a energia cerebral dele, porque ele foca em muitas coisas, o que isso me ensinou? Isso me ensinou que eu tenho que saber otimizar a minha energia. Então, hoje eu sou muito prático, eu sou muito objetivo, Então, eu quero... é isso que eu tenho que saber. Tá, beleza. Um exemplo, eu não quero saber quem que inventou a fórmula, o filósofo da Grécia Antiga que inventou o prisma, que inventou o paralelepípedo lá no fim do mundo, sabe? Eu não quero, eu quero o que o Enem cobra. O Enem cobra para calcular o volume. Como é que eu calculo o volume? É a área da base vezes a altura. Pum.
E aí eu vou para a prática, eu vou treinar com questões. Né? Que aí vem o segundo ponto. Tá, então, se eu não consigo prestar atenção, porque várias coisas me estimulam, eu tenho que fazer o quê? Aí também tem que entrar na questão da fisiopatologia, né? Então, no córtex pré-frontal, que é essa região do cérebro que fica logo atrás da testa, você tem uma redução de um químico chamado dopamina, tá? É mais ou menos assim que se explica por que a pessoa tem TDAH. Então, falta dopamina. Dopamina é aquele químico da novidade, aquele químico da motivação, né? Da inspiração, que você, meu Deus, eu vou estudar, eu vou mudar, eu vou começar, pum, né? Vou começar uma nova dieta, eu vou ir para cima. Isso aumenta os níveis de dopamina, tá? Então, é um estímulo que a gente dá. Então, por exemplo, se eu vou estudar, eu tenho que estudar de uma forma que estimule, que me dê prazer, que faça eu aumentar essa dopamina que está faltando em mim. Então, por exemplo, uma coisa é eu estudar aquela aula chata de física, outra coisa, pô, eu gosto de carros. Então, em vez de eu estudar a aula chata de física, eu vou ver como é que funciona o motor a combustão do carro. Tá, entra a gasolina, como é que a gasolina gera uma energia cinética, uma energia mecânica, né? Por que tem carros que tem um Fusca, por exemplo, 60 cavalos? E por que tem carros, por exemplo, o meu carro hoje ele tem 210 cavalos? Qual que é a diferença desse motor? Então, eu traduzo a teoria chata para a linguagem do meu cérebro. Aí fica muito mais palpável, né? Eu fiz um curso muitos anos atrás, na época que eu estava estudando, nem tinha passado em medicina ainda, sobre isso, né? Sobre codificação semântica. Era um curso do professor norte-americano, que ele falava sobre memorização, era um curso de memorização. Por quê? Porque segundo esse professor, ele acha que aprendizagem, estudar, ver aulas, aí não existe. O que existe é você gravar as informações do teu cérebro e lembrar e puxar delas no dia da prova. Então para ele, ficar lendo livro, assistir uma aula, isso aí não existe. O que existe é você pegar uma teoria e guardar ela no teu cérebro. Então ele simplifica desse formato, que é o que eu defendo e é o que eu ensino para os meus alunos. Então no Brasil existe, né, esse delírio coletivo de achar que estudar é ver videoaula. Não. Estudar é você aprender uma informação e você gravar essa informação no teu cérebro, na memória de longo prazo, para que eu consiga recuperar essa informação no dia da prova. Isso é estudar. Então não é ver videoaula, não é fazer questões, é você gravar informações na tua mente e puxar elas depois para te ajudar a resolver algum problema, alguma coisa. Tá? No nosso caso aqui é acertar as questões no dia do Enem, conseguir uma boa quantidade de acertos para que você consiga passar em medicina e se transforme no primeiro médico ou na primeira médica da sua família. Ok? Então, esse professor ele trazia muito esse conceito. E para mim, com o TDAH, cara, isso daí encaixou como se fosse uma luva. Porque faz muito mais sentido. Outro exemplo, eu vou estudar eletrodinâmica, faz muito mais sentido eu pensar como que funciona o chuveiro da minha casa do que eu ficar 2 horas vendo aulas de eletrodinâmica, né? Então, o fato de eu entender como que funciona o TDAH me induziu a buscar metodologias de estudo alternativas para que eu achasse os pontos fortes, né, os benefícios do TDAH, para que eu encaixasse isso na minha rotina e pudesse ter uma maior capacidade de aprendizagem e memorização e conseguisse chegar mais rápido no meu objetivo. Então, para mim, eu vi o que é o TDAH, porque eu sempre gostei de estudar a neurociência, né, porque acredito que Deus escreve certo por linhas tortas, então eu nasci com isso, eu tive esses problemas para que eu criasse o meu método, para que o meu método de estudo ajudasse outras pessoas. Porque se eu sou uma pessoa nerd, que já nasce sabendo tudo, que tem facilidade, eu não teria criado esse método, né? Porque para mim é fácil aprender. Eu só criei esse método porque para mim é difícil. Diferente da maioria das pessoas, a maioria dos mentores, eles são mentores porque eles eram ótimos alunos. No meu caso foi o contrário, eu era um péssimo aluno e aí eu tive que buscar um método que pudesse me destacar e que pudesse me ajudar com a questão do TDAH. Então eu entendi o que era o TDAH e busquei metodologias de estudo que valorizassem as minhas características como aluno. Entende? E eu vejo hoje, né, eu tenho vários alunos que têm TDAH e que fizeram a minha mentoria e que relatam isso, né? Então o que aconteceu comigo também é relatado por eles, também é falado por eles. E hoje, né, cada vez mais nós temos aí, pelo uso excessivo de telas, pelo sono ruim, alimentação ruim,
né? Saúde mental no geral ruim, comparação nas redes sociais, expectativa, né? Uma geração que quer tudo rápido, que não pensa em longo prazo, né? Que quer tudo para ontem. Então o cara começou a fazer dieta, ele já quer perder 10 quilos hoje, né? Quer tomar o Ozempic, quer tomar o Monjaro, quer tomar várias coisas para perder peso rápido, né? Quer tudo rápido, tudo para ontem, né? Então tudo isso vai cursando, né, com essa ansiedade, e a ansiedade acaba prejudicando a atenção da pessoa nos estudos. E aí faz ela não ter um bom rendimento com essas metodologias tradicionais. E por isso que eu vejo que muitos dos meus alunos têm benefício da minha mentoria, do meu método, né, o Atleta da Mente. Por quê? Porque são pessoas que têm problemas também de desatenção. Não chega a ser um TDAH, né? Não chega a ser um transtorno de desatenção, até porque tem que ser apresentar esses sintomas antes dos 12 anos, mas a pessoa tem benefício disso. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, as pessoas estão desatentas, né? Estão sem atenção. A gente vê pelos acidentes de trânsito, a gente vê por várias coisas aí, né, que as pessoas estão mais desatentas. Então, para mim, né, baseado em tudo isso que eu falei, para mim foi uma vantagem, não foi uma desvantagem, tá? E eu afirmar isso que é uma vantagem, não uma desvantagem, me ajuda também a trabalhar a minha autoestima, né? Porque uma das coisas que acontece muito no TDAH é ele ter uma baixa autoestima, porque ele não consegue ir bem nas provas, porque ele não consegue acertar as questões, porque ele não consegue aprender os conteúdos, e aí ele reduz a autoestima dele, porque ele acha que ele não é suficiente, não é bom o suficiente, ele não é capaz o suficiente, e aí por isso ele não consegue render nos estudos, né? Então, eu falar que é uma vantagem também é uma coisa que ajuda a aumentar a minha autoestima. Mas isso é a minha história. Tem pessoas que vão falar que é uma desvantagem. Vai ter pessoas que estudou com cursinhos, com videoaulas, e aí ficou 5 anos, 6 anos estudando, né? Então, eu entendi isso, porque eu acho que é que nem um jogador de futebol. Antes dele começar o campeonato, ele faz uma preparação. Antes de começar a estudar, eu fiz uma preparação. Eu entendi as minhas características, os meus defeitos, entendi como é que funcionava meu cérebro, fui estudar neurociência para depois eu começar a estudar. Eu fui aprender como estudar para depois eu começar a estudar de fato. Que eu acho que esse é um erro da maioria dos brasileiros, que é assina o cursinho, assina 4 tipos de cursinho, 2, 3 bancos de questões e vai pro volume de estudo, excesso de coisa. E às vezes o cara não sabe como estudar. E aí ele fica ali que nem um cachorro correndo atrás do rabo e não sabe por que ainda não conseguiu passar em medicina. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e eu vejo você no próximo vídeo.